Muito bom dia para você que está aqui ligadinho na TV Mar. Seja bem-vindo. Estamos começando mais um programa Bem Assim. Que coisa boa, que coisa maravilhosa é ter você aqui juntinho com a gente, ao nosso lado, né? Acompanhando esse dia, a nossa programação ao vivo. Muito obrigada mesmo. E olha só, hoje aqui no programa nós vamos falar um pouquinho, pessoal, para vocês sobre o uso excessivo de telas e a nossa visão. Você sabia que pode ter consequências? Já, então nós vamos trazer mais detalhes para vocês sobre esse tema. Também ainda hoje, quem canta pra gente é o William Torres, que vai aqui nos apresentar o seu novo single. Ele que já veio outras vezes aqui no Bem Assim, estará de volta. Também ainda hoje, a gente fala um pouquinho sobre como lidar com o luto, né? Afinal de contas, hoje é feriado, dia 2 de novembro, dia de finados, e aí cabe também da gente trazer um pouquinho de informação sobre esse assunto. Muita coisa boa e, como sempre, eu conto com você, então não sai daí, porque o Bem Assim está começando agora. Bom dia para você que está aqui ligadinho na TV Mar, você que nos acompanha, nos assiste pelo canal 525 da NET Claro, pelo portal gazetaweb.com ou ainda pelo nosso aplicativo da TV Mar. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigada pela companhia de cada um de vocês. Eu gosto de reforçar também todos os dias por aqui que você ainda consegue nos acompanhar lá pelo Instagram, pelo nosso perfil no Instagram, um pouquinho dos bastidores do que é que rola aqui por trás das câmeras na TV Mar. E lá no YouTube, você consegue rever quantas vezes você quiser tudo que aconteceu aqui na nossa programação. Então não perde tempo e corre lá para poder acompanhar a gente e assistir também, tá joia? Vamos começar, gente, o nosso dia por aqui. Olha, você sabia que a utilização de tablets, computadores e celulares durante grande parte do dia pode comprometer a sua visão? Quem vai nos explicar muito mais sobre esse assunto agora aqui no estúdio é o oftalmologista Marcel Tenório. Seja muito bem-vindo. Muito obrigada, doutor Marcel, pela sua participação. Muito obrigado pelo convite e extremamente importante e pertinente, né? Porque se trata de um tema extremamente atual. Exato. E a gente passa realmente grande parte do nosso dia, acabamos ali ficando mexendo, né, doutor, no celular o tempo todo. Exatamente. Então, assim, eu tinha um professor na minha época de formação que dizia que se os computadores ou dispositivos eletrônicos atuais tivessem um aviso, né, para nós piscarmos os olhos, seria o ideal. Sim. Mas, infelizmente, eles não vêm. Então, assim, eu diria que as consequências do uso exagerado de eletrônicos vai depender muito da faixa etária de idade, certo? Então, a gente tem consequências para aquelas pessoas que exageram, permitem, né, que suas crianças usem continuamente, várias horas seguidas a tela. Temos as consequências para os adolescentes, vamos ter consequências para as pessoas mais adultas. Então, cada faixa etária de idade pode lidar com sintoma, com uma situação um pouco diferente. Tá. Então, só para a gente começar, doutor Marcel, não é, então, um mito, né? É uma verdade, de fato, esse uso excessivo das telas pode acabar prejudicando a nossa visão? Pode sim, é uma verdade, tá? E pode prejudicar, como eu falei, dependendo da faixa etária de idade, a gente pode ter sintomas e sinais associados. Certo. Por exemplo, nas crianças, né? A Sociedade Brasileira de Pediatria preconiza, no máximo, de 0 a 10 anos, o uso de 1 hora de tela por dia. Até os 10 anos, apenas 1 hora? Isso, exatamente, apenas 1 hora. Dos 10 aos 20 anos, 2 horas no máximo. Por quê? O uso exagerado de telas nessa faixa etária pode acarretar vários sintomas, principalmente sintomas relacionados à irritação, dependência, né, porque o uso de celular mexe muito com o sistema nervoso, estimula muito a produção de dopamina e isso causa uma dependência cada vez mais do uso da tela e principalmente o aumento de miopia na população dessa faixa etária. Existem estudos hoje que mostram que após a pandemia, para vocês terem ideia, pessoal, a incidência de miopia no mundo aumentou cerca de 300%. Devido ao uso exagerado de tela. Então, em alguns países, principalmente países desenvolvidos como Singapura, se tornou um problema de saúde pública, exigindo uma atenção, uma política de saúde pública específica para evitar que tenhamos, mas já temos, né, uma epidemia de miopia no mundo.
Hoje, já na fase adulta, assim, né? Se a gente puder falar para essa faixa etária específica, também então vão ter consequências? Com certeza. As consequências na fase adulta, principalmente pessoas profissionais que exigem horas e horas continuamente usando tela, são sintomas que a pessoa vai ter no final do dia, como cansaço visual, ardência nos olhos, olho vermelho, dificuldade de focar a visão. Então, são esses os sintomas. São aquelas pessoas que passam horas e, por situação de ressecamento no olho, para que vocês tenham ideia, quando o ser humano normal pisca de cerca de 20 a 30 vezes por minuto. Sim. E o ato de piscar é que permite uma boa lubrificação na superfície ocular. A partir do momento que a gente usa a tela demais, a gente passa a diminuir para menos da metade de vezes o número de piscadas necessárias. Caramba, a gente nem imagina que uma situação tão rotineira, tão simples do nosso dia a dia, que é piscar os olhos, possa nos ajudar tanto. Né? Exatamente, porque ao piscar você consegue distribuir a lágrima na superfície do olho, permitindo que o olho lubrifique e que tenha uma boa qualidade visual. Então, quando você diminui o número de piscadas pelo uso exagerado da tela, pelo fato de você estar ali atento naquela atividade que você está se propondo a fazer, isso vai ter uma consequência. E a consequência é o ressecamento da superfície ocular, fazendo com que a visão fique de baixa qualidade, que você comece a ter uma visão embaçada. E isso eu não estou falando nem da questão do foco, que também é uma alteração que pode ser vista nessa população, nessa faixa etária de idade. Tá. E aí, voltando um pouquinho para as crianças, doutor, quais que seriam os sintomas assim que elas sentiriam com esse uso excessivo? Seriam crianças que poderiam estar com dificuldade de aprendizagem, são crianças que têm uma ansiedade para chegar em casa e ficar o tempo todo no videogame, na atividade de tela. São crianças que podem estar irritáveis porque o pai restringe o número de horas que aquela criança vai participar dessas atividades. São crianças que podem efetivamente estar com dificuldades de visão, principalmente aquelas crianças que querem ver muito de perto, né? Porque o uso excessivo de tela na criança vai estimular a musculatura, um músculo interno do olho chamado músculo ciliar, para que essa criança veja cada vez mais de perto. E esse exercício contínuo vai produzir uma hipertrofia desse músculo. Sim. E a resposta clínica disso aí é o desenvolvimento da miopia. Então, são aquelas crianças que vão ver cada vez mais de perto e cada vez pior de longe. E aí, a miopia ela só vai aumentando, né? Só vai aumentando. Como eu falei anteriormente, em países desenvolvidos como Singapura, né, que eles já têm uma predisposição genética, né, os orientais, uma boa parte deles tem uma predisposição genética para terem miopia. O que é que acontece? Nesses países, o currículo escolar das crianças foi modificado completamente. Eles restringiram o acesso da criança à tela. Você tem ideia, a tecnologia é tão ofertada, é tão fácil, que tem crianças que tinham 3 celulares, para não precisar nem que aquela criança carregasse o telefone. Era um descarregando, já pegando o outro. Então, foi restrita a ideia da criança ter acesso à tela. E essa criança, no currículo escolar, foi estimulada a ter mais atividades ao ar livre, que é uma atividade essencial para o desenvolvimento da criança. Além disso, foi preconizado o uso em grande escala para as crianças de uma medicação, de um colírio, que é aquele colírio que a gente usa para dilatar a pupila no consultório. Sim. Certo? Só que numa dose menor, numa posologia, numa miligramagem menor, na verdade, numa concentração menor. E essa medicação, que é a atropina, né, ela tem a função de, vamos dizer assim, melhorar o colágeno do olho para impedir esse crescimento do olho. Então, o uso excessivo de tela na comunidade infantil, além de causar uma dependência, poder causar uma dependência, até uma dependência química mesmo, por conta do excesso de dopamina que essa atividade libera, pode também provocar um aumento da miopia em grande escala
com as consequências, com a consequência maior de você ter descolamento de retina e outras alterações decorrentes da miopia. E a gente não tem nem noção, né, doutor Exatamente. Marcel, que podem acontecer essas coisas, esses riscos, eles estão sempre ali iminentes, né? Com certeza, com certeza. Então, você pai, você mãe, que ficam na zona de conforto, eu estou trabalhando, vou deixar meu filho jogar de forma indiscriminada, sem ter o controle. E eu estou falando de uma parte relacionada diretamente à saúde visual. Sim. Mas tem a outra parte, a questão social, a questão de segurança doméstica, a questão de você expor seus filhos mais a situações de pessoas que podem invadir o seu sistema domiciliar, seu sistema de computador, né? Essa é uma outra questão. Mas a questão de saúde pública é sempre brinque com seus filhos ao ar livre, estimule atividades lúdicas, prática de esporte e tenta restringir nesse patamar de 0 a 10 anos 1 hora de tela, de 10 aos 20 anos 2 horas de tela, se for possível. Perfeito. Doutor Marcel, o que mais que a gente pode fazer para prevenir, então, essas consequências desse uso excessivo? Muito bem. Nas crianças, diminuir o número de horas de exposição à tela. Nos adultos, é interessante que a cada 20 minutos de tela, você tem um repouso por 20 segundos. A gente fala que é a regra 20/20/20. 20 minutos de tela, 20 segundos de repouso, olhando para algum objeto que esteja a 20 pés ou a 6 metros de distância de você. Dessa forma, você vai relaxar a musculatura do olho, permitindo que você consiga passar mais horas. Lembro também a importância de vocês que têm predisposição para enxaqueca, né? E uma das causas da enxaqueca é o excesso da luz azul que emana dos dispositivos eletrônicos. Então, é uma causa importante de enxaqueca e de dificuldade de focar a visão. Procurar o médico oftalmologista nesse momento para demais orientações e fazer uma boa investigação clínica com um bom profissional. Perfeito, doutor Marcel. Tem algum sinal, né, de que algo ali com a nossa visão não está muito certo? Eu escuto muito falar, né, principalmente aí dos idosos, eu estou sentindo a minha vista cansada, né, aquele popular Isso. da vista cansada, não conseguir focar, enxergar, né, a longa distância desfocado. São sinais, assim, de que a gente precisa ali ir para o oftalmologista. Sim, com certeza. A Organização Mundial de Saúde preconiza ao menos uma consulta oftalmológica por ano a partir do dia que você nasce até o final dos seus dias. Então, é muito comum, depois dos 40 anos, a gente desenvolver a presbiopia, né? Que é aquela situação que é uma palavra que vem do grego, quer dizer, vista cansada para perto. Sim. Esse mesmo músculo que eu falei que hipertrofia na criança, no adolescente, pelo uso excessivo de tela, na população, a partir dos 40 anos, esse músculo entra em fadiga, ele começa a cansar. E você passa a não conseguir ver bem de perto. É sinal que você tem que ir fazer uma consulta para ser prescrito óculos. Pessoas que têm o sintoma de olho irritado no final do dia, vermelhidão, também é importante. Pessoas com doenças reumatológicas, são pessoas que têm mais susceptibilidade a terem síndrome do olho seco, né? Que somado ao uso de tela, isso pode potencializar, né, os sinais e sintomas daquela pessoa. Então, essas pessoas são aquelas que devem ser direcionadas para o oftalmologista para fazer uma avaliação, teste de lágrimas específicos para dar o diagnóstico de que tipo de olho seco aquela pessoa tem, fazer o tratamento com lágrimas artificiais, receber a correção refracional adequada, né? Receber as orientações ambientais adequadas. Imagine você trabalhando aqui no ar-condicionado, né? Pessoas que estão trabalhando o dia todo naquele ar-condicionado. O ar-condicionado tira a umidade do meio ambiente, fazendo com que o ambiente fique mais seco. Sim. Se você já tem geneticamente algo predisposto, se você já tem o uso excessivo de tela, se você já está naquela fase, as mulheres no caso de menopausa, então tudo isso são situações que corroboram para o aumento do olho seco e desconforto com a atividade de leitura. Pois é, para a gente fechar, então, vamos reforçar as dicas. Quando a gente fala de telas e de visão, o que a gente precisa deixar muito claro na nossa cabeça, hein, doutor Marcel? Usar a tela com parcimônia, quando possível. Se for por uma questão profissional, se estiver tendo algum sintoma de dificuldade de focar a visão, de vermelhidão ou coceira ou ardência, procurar o médico oftalmologista, que só ele está gabaritado para avaliar o seu caso e fazer um tratamento personalizado. Pessoas que sofrem de insônia e de enxaqueca,
diminuir o uso de telas, principalmente à noite. Se você for usar a tela à noite, de preferência, use em ambiente mais iluminado e tenta usar mais cedo, né, para que isso não venha disparar o gatilho para enxaqueca ou disparar o gatilho para insônia. E procurar sempre um médico oftalmologista, principalmente nessas situações e de forma preventiva, porque, independente disso, a saúde ocular faz parte da qualidade de vida do ser humano. Sim. Então, a gente, uma vez ao ano, obrigatoriamente, como parte de um bom arcabouço para a sua saúde como um estado geral, é interessante que a gente faça essa consulta de forma preventiva. Perfeito. Então, olha, sempre, regularmente, ir ao oftalmologista, tá, gente? Para a gente sempre estar cuidando, ainda mais agora, nessa atualidade, que a gente é bombardeado de telas o tempo todo, dessa luz azul. Fica aí, então, esse alerta para vocês. Quem quiser saber muito mais, doutor Marcel, quer compartilhar algum contato, alguma rede social? Sim, fique à vontade. A minha rede social é Dr. Marcel Tenório Vieira, tá? Eu atendo aqui no H-Oftalmo, na Pajuçara, na Jangadeiros Alagoanos 1163. O telefone lá é 32 17 27 00. E eu estou aqui inteiramente à disposição de vocês para qualquer esclarecimento, qualquer dúvida. Muito bem, brigadão. Muito obrigado Marcel. pelo espaço. Bom dia. Bom feriado a todos, muita saúde e vamos cuidar da saúde ocular. Amém. Muito obrigada, Obrigado. viu? Parabéns pelo seu Obrigado. trabalho. Adorei bastante. O doutor Marcel Tenório aqui junto com a gente, falando, gente, esclarecendo dúvidas e trazendo muitas dicas sobre esse uso excessivo de telas e a nossa visão. Obrigada mais uma vez. Muito obrigado. Bom Tudo de bom. dia, bom feriado. Parabéns. Olha, vamos agora para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco a gente está de volta. Você continua aqui ligadinho com a gente, acompanhando Bem Assim.